com a linha preta na agulha, vamos passar aqui por baixo. E vamos vir aqui, ó, nos meus últimos aumentos. Saio aqui de ladinho, deixo uma ponta aqui embaixo para depois fazer o arremate. Nós vamos fazer típico de um V. E vamos direcionar aqui, ó, para não ficar torto esse nariz. Tá vendo? Vamos fazer um Vzinho. Agora eu passo uma reta. E vou sair lá embaixo novamente. Agora eu vou passar várias vezes até preencher todo esse espaço. Ó, preenchi o espaço. Agora eu vou passar mais uma vez aqui nessa parte de cima. E já vou sair com a linha lá embaixo. Que aí já fica feito o nariz. E tem que posicionar ele e colocar o enchimento de uma forma que fica certinho, se orientando pelos olhos. Agora vamos fazer a costura da cabeça. Eu vou mostrar como costurar, que teve um dos outros vídeos, a pessoa reclamou que eu não mostrei como eu costurei. Então, por isso que eu tô mostrando esse aqui com mais detalhes. Apesar que tem gente que reclama que tem certas coisas que eu não preciso mostrar. Eu sei que eu não vou agradar a todo mundo, mas eu vou estar aqui mostrando a forma que, pelo menos, a pessoa entenda como fazer todo o passo a passo. Tá vendo? Aqui tá a frente e aqui tá o finalzinho do nosso trabalho. Então, eu vou pegar aqui no corpo somente a laçadinha de dentro aqui do pescoço. Eu não vou pegar as duas laçadas do ponto. Deixa eu chegar mais próximo. Ó, eu não vou pegar essas duas laçadas aqui. Eu vou pegar apenas a de dentro. Aí, ó, por exemplo, aqui tá nas costas, né? Eu vou pegar só a laçadinha de dentro. Venho aqui no corpo, ó. Eu vou usar sempre pegar aqui, ó, desta forma. Não vou pegar nos pontos assim. Na cabeça eu pego desta forma, no meio do ponto. E essa última carreira aqui, eu sempre vou pegar no meio desses pontos dessa última carreira. E passo. Não vou tensionar muito, depois eu dou uma puxadinha só para firmar. Venho no próximo ponto, ó. Pego só a laçadinha de dentro, não vou pegar de fora junto assim, ó, as duas laçadas. Vou pegar só essa de dentro. Como a circunferência do pescoço é menor do que da cabeça, algumas vezes eu vou voltar no mesmo ponto. Tá vendo? Aqui eu vou voltar aqui no mesmo ponto para firmar, e já venho aqui no próximo ponto e passo novamente nessa mesma laçada. Firmou. Já venho aqui no próximo ponto, pego uma laçadinha e venho no próximo ponto da cabeça. Você vai fazendo bem devagarzinho, você vai conseguir fazer. Não precisa pressa. Se não ficar firme o trabalho, você passa mais de uma vez. Ó, passei aqui, agora eu venho aqui no próximo ponto, pegando só a laçadinha de dentro. Dou uma tensionada na linha, tá vendo? Porque aí, ó, quando a gente terminar, não vai ficar parecendo linha
por aqui, ó, no meio dos pontos vermelhos. Ela vai ficar bem certinha na cabeça, principalmente na hora que a gente puxar, tá? E dessa forma eu vou fazer por toda a volta, pegando só a laçadinha de dentro e sempre olhando para ver se o narizinho tá certinho aqui na frente, tá? Que aí você consegue fazer toda a costura. E arrematar é só fazer um nozinho e esconder a ponta para dentro. Finalizei a costura da cabeça, olha como ficou, tá vendo? Não fica aqueles detalhes de linha branca intercalada nos pontos vermelhos. Fica bem certinho. E aqui eu arrematei, passei a linha aqui pra dentro e cortei o excesso. Tá vendo? E fica bem firme a cabeça. Se você achar que não ficar, você pode passar mais vezes costurando. Você puxa e vai intercalando, costurando mais vezes, sem puxar muito. O que vai fazer ela ficar firme é os pontos que você passa aqui. E não franzir, puxar demais e franzir a parte da gola. E sim, é só a quantidade de pontos que você passa, que faz ele ficar firme aqui. E também o enchimento que você coloca. Porque também se aqui ficar pouco enchimento, fica mole, aí a cabeça não vai firmar de jeito nenhum, tá? Então, assim, as dicas que eu tô te dando, espero que seja útil. Para fazer o chapéu, vamos iniciar fazendo 3 correntinhas. Faço mais uma correntinha para virar o trabalho, venho na segunda correntinha para fazer um ponto baixo, no próximo ponto um ponto baixo, e aqui na última correntinha um ponto baixo. E vou fazer mais 2 pontos baixos nessa mesma correntinha para virar o trabalho. Então, nessa última correntinha ficamos com 3 pontos baixos. Aí eu venho aqui, ó, na segunda correntinha, faço um ponto baixo, e na terceira eu já tenho um ponto baixo, vou fazer mais 2. E finalizo a carreira com um ponto baixíssimo na primeiro ponto baixo que nós fizemos. Ó, eu vou subir uma correntinha e no mesmo lugar um ponto baixo. No próximo ponto, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. E no próximo, eu vou fazer 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. No próximo, também vou fazer um aumento. 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. No próximo, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. No próximo, um aumento. 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. E no meu último ponto, também vou fazer um aumento. 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. E eu vou finalizar a carreira com um ponto baixíssimo no primeiro ponto que nós fizemos. Então, nessa carreira, nós ficamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 pontos baixos. Eu já subo uma correntinha, no mesmo lugar um ponto baixo, no próximo ponto um ponto baixo, no próximo um ponto baixo, no próximo um ponto baixo, nesse próximo já é o aumento, então eu faço 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. No próximo, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. E no próximo ponto também um aumento. Então, tivemos 3 aumentos. Aí eu venho no próximo, faço um ponto baixo, no próximo um ponto baixo, no próximo um ponto baixo, e aqui já é o aumento, eu vou fazer um novo aumento. 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. No próximo, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base.
e no próximo também um aumento. E finalizo a carreira com um ponto baixíssimo no primeiro ponto que iniciamos. Ao todo, eu estou com 19 pontos baixos. Eu vou subir uma correntinha, no mesmo lugar um ponto baixo, no próximo 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 eu vou fazer um aumento, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Em cima do aumento da carreira anterior, também vou fazer um novo aumento. No próximo ponto, também um aumento. Em cima do aumento que nós temos aqui da carreira anterior, também eu vou fazer um aumento. Entre os aumentos, um novo aumento. E em cima do aumento também da carreira anterior, um novo aumento. Então, nessa parte aqui, eu tive 1, 2, 3, 4, 5, 6 aumentos. E vamos fazer um ponto baixo no próximo ponto. Um ponto baixo. Deixa eu ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu vou fazer mais um ponto baixo. E agora, os outros pontos, eu vou fazer todos com aumento. Que serão 6 aumentos também nessa parte desse cantinho de cá. Então, todos os pontos restantes serão aumentos, que serão 6 aumentos ao todo, até finalizar a carreira. Ao todo, eu fiquei com 31 pontos baixos e vou finalizar a carreira com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou fazer 4 carreiras de ponto sobre ponto, não haverá aumento. E essas carreiras, a primeira carreira de ponto sobre ponto, eu subo uma correntinha e vou pegar apenas essa laçadinha, ó. Normalmente, pegamos as duas assim. Só que essa nós vamos pegar só essa laçadinha. E vamos fazer um ponto baixo para cada ponto de base. Ó, já fiz toda a volta. Eu continuo com a mesma quantidade de pontos e finalizo com um ponto baixíssimo. Estamos com 31 pontos baixos. Agora eu vou fazer mais 3 carreiras de ponto sobre ponto. E essas 3 carreiras eu vou fazer normal. Eu subo a correntinha, no mesmo lugar um ponto baixo, pegando as laçadinhas normal do ponto. Ó. Então, essas 3 carreiras serão carreiras simples de ponto sobre ponto. Ó, aqui eu já fiz as minhas carreiras de ponto sobre ponto, tá vendo? Fiz essa aqui, pegando apenas uma laçadinha e mais 3 carreiras de ponto sobre ponto. Eu vou precisar fazer mais 2 carreiras de ponto sobre ponto. Ao todo, serão 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras de ponto sobre ponto nessa lateral. Então, eu vou fazer mais 2 carreiras e já volto para mostrar a sequência. Ó, então, aqui eu fiz as 6 carreiras de ponto sobre ponto, ó. Aqui vamos ver se vai dar certo. Eu quero que ele entre bem justinho na cabeça. Vamos ver aqui. Ó, isso mesmo. Isso mesmo. Agora, vamos começar a fazer a aba.
Para fazer a aba do chapéu, nós vamos iniciar a próxima carreira subindo uma correntinha. Eu venho pegar só essa laçadinha da frente, ó. E faço um ponto baixo. Venho no próximo ponto, pegando só a laçadinha da frente. Normalmente pegamos as duas laçadas. Aqui, ó, nós pegamos somente a laçadinha de dentro. Agora, nós vamos pegar essa aqui, ó. Só essa laçadinha da frente, ó. Fiz 3 pontos baixos. O meu quarto ponto baixo, eu vou fazer um aumento. 2 pontos baixos na mesma laçadinha. No próximo, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. Então, fizemos 3 pontos baixos. O próximo será o aumento. 2 pontos baixos na mesma laçada. Então, vou repetir essa sequência até terminar a carreira. 3 pontos baixos e um aumento. Ficamos com 38 pontos baixos e vamos finalizar a carreira com um ponto baixíssimo. Já subo uma correntinha no mesmo lugar, um ponto baixo. Agora eu já vou trabalhar normal nos pontos, pegando as duas laçadinhas de cada ponto. Ó, e vou fazer uma sequência de 4 pontos baixos e um aumento. Só seguir fazendo a sequência de 4 pontos baixos e um aumento. Ao todo, estou com 45 pontos baixos. Finalizo a carreira com um ponto baixíssimo, já subo uma correntinha, no mesmo lugar um ponto baixo, no próximo ponto um ponto baixo. Essa sequência dessa próxima carreira será 5 pontos baixos e um aumento. Vou finalizar a carreira com um ponto baixíssimo e estou com 1, 2, 3 carreiras da aba do chapéu. E ao todo ficamos com 52 pontos baixos. A próxima carreira eu vou subir uma correntinha e vou seguir uma sequência de 4 pontos baixos e um aumento. Faz 4 pontos baixos, o próximo será o aumento. E assim eu vou fazer por toda a carreira. Ao todo eu fiquei com 62 pontos e vou finalizar a carreira com um ponto baixíssimo. E subo uma correntinha, no mesmo lugar um ponto baixo. A sequência dessa carreira será 6 pontos baixos e um aumento. Eu estou mudando a sequência dos aumentos para que não fique pontas, porque se o aumento ficar em cima de cada aumento, começa a dar ponta em cima dos aumentos, começa a ficar fazendo pontas. Então, agora eu estou mudando a forma de aumentar para que fique bem redondinho a nossa aba do chapéu. Então, eu vou seguir a sequência de 6 pontos baixos e um aumento. Vou finalizar a carreira com um ponto baixíssimo, ao todo eu estou com 70 pontos baixos. Aqui eu quero te dar uma sugestão. Você vai colocar assim na mesa e vai observar se tá ficando bem abertinho a aba. Se tiver entortando demais, se tiver fazendo, embabadando, você vai diminuir os pontos, você vai fazer menos aumentos. Igual essa última carreira aqui, eu fiz 6 pontos baixos e um aumento. Se o seu já estiver embabadando, você vai voltar essa carreira, você vai fazer 7 pontos baixos e um aumento, que aí vai diminuir a quantidade de aumento. E se o seu estiver ficando assim, ó, para baixo, querendo fechar o trabalho, aí você vai aumentar, vai fazer 5 pontos baixos e um aumento. Porque aí diminuindo os pontos e tendo mais aumentos, você vai conseguir fazer com que ela fique abertinha. Então, você vai ter que observar. Se você colocou na mesa, ela estiver embabadando, você vai diminuir a quantidade de pontos,
tá? Ao invés de fazer 6 pontos baixos e um aumento, você vai fazer 7 pontos baixos e um aumento. E se tiver ficando assim, ó, querendo fechar a aba, você vai fazer mais aumentos. Então, você vai fazer 5 pontos baixos e um aumento, tá? Mas se tiver, você coloca, faz assim, tiver certinho, pode continuar fazendo dessa mesma forma que eu estou fazendo, tá? A próxima carreira eu vou fazer para os aumentos não se encontrarem, eu vou fazer um ponto a mais. Ao invés de fazer 7 pontos baixos e um aumento, eu vou fazer 8 pontos baixos e um aumento. Ó, já fiz toda a minha carreira, vou finalizar com um ponto baixíssimo. Ao todo, nós ficamos com 77 pontos. E na aba do chapéu, já estamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras. Aqui eu já posso cortar o fio e vou arrematar essa ponta. Agora eu vou mostrar para vocês como eu faço esse detalhe para costurarmos aqui na frente do chapéu. Ó, 1, 2. Volto aqui na primeira e faço um ponto baixo. Subo uma correntinha, viro o trabalho e no mesmo ponto aqui, ó, no meio desse ponto que a gente fez, eu vou fazer 2 pontos baixos. Ó, 1, 2. Viro o trabalho, faço uma correntinha, viro o trabalho. No primeiro ponto baixo, porque nós ficamos com 2 pontos baixos na carreira anterior, eu vou fazer 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. E no próximo, faço 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Então, nessa carreira, eu fiquei com 4 pontos baixos. Subo uma correntinha, viro o trabalho, no primeiro ponto, faço um aumento. 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. No próximo ponto, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. No próximo, que é o último ponto, será um aumento, que são 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Aqui, nós ficamos com 1, 2, 3, 4 carreiras. A quarta carreira, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. A próxima carreira, eu subo uma correntinha, viro o trabalho, no primeiro ponto eu já faço um aumento. 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. E sigo fazendo um ponto baixo para cada ponto até chegar lá no último ponto. Que no último ponto eu também vou fazer um aumento. Ó, cheguei no último ponto, aqui eu vou fazer um aumento. Então, essa carreira eu fiquei com 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos. Fiz um aumento no começo e um aumento aqui no final. A próxima carreira eu não vou iniciar fazendo uma correntinha. Eu já vou virar o trabalho. Venho aqui, ó, no segundo ponto, aqui tá o primeiro, né, onde tá a agulha é o primeiro ponto, venho aqui no segundo e faço um ponto baixíssimo. Vou no próximo e faço um ponto baixíssimo, subo uma correntinha no mesmo lugar, um ponto baixo. Então, nessa carreira, teve 2 diminuições no início, né? Que aqui teve 2 diminuições e vou deixar 2 pontos aqui sem fazer, que é o último e o penúltimo ponto. Então, aqui eu vou ficar com 4 pontos baixos. Essa carreira eu vou ficar com 4 pontos baixos, 2 diminuições no começo, 2 diminuições aqui no final. Para fazer o detalhe aqui nessa peça, eu vou utilizar a linha da Camila, que ela é uma linha mais fina. O tex dessa linha é 145. Aí eu coloquei aqui na agulha, já fiz um nozinho aqui que eu vou usar com a linha dupla, ó.
venho nas costas aqui, pela parte de baixo, essa parte que é mais fina aqui do trabalho, que a gente vai fazer a circunferência maior aqui para essa parte de baixo. Então, eu viro aqui as costas, vou inserir a agulha aqui e vou passar por dentro do nozinho aqui, ó, que já começa com a linha arrematada aqui no começo. E vou passar aqui pra cima. Eu passo aqui um pouquinho de lado, ó. Tem um ponto aqui que eu estou colocando a agulha no segundo ponto. E vou fazer típico de uma meia lua. Assim, ó. No mesmo sentido, na mesma carreirinha e deixando um ponto aqui na beiradinha, ó. Chega mais perto para ver se você visualiza melhor. O preto, ele é sempre mais complicado de visualizar, mas com a linha branca aqui você vai conseguir acompanhar. Então, eu vou deixar aqui, ó, meia lua. E vem na mesma carreirinha aqui, ó, deixando um ponto sem fazer. E vou inserir essa agulha, só que eu não vou puxar ela tudo. Ó, vou deixar essa meia lua pronta aqui. E vou sair aqui, ó, no pezinho dela, aonde ela tá, ó. Tá vendo? Eu passei a agulha lá pelo lado de dentro das linhas. E vou puxar, sem tensionar também, porque eu não quero puxar essa linha tudo, ó. Só vou dar uma tensionada para ela ficar um pouquinho mais, para não ficar frouxa. E como a linha tá por dentro da meia lua, agora eu vou vir por fora, no mesmo lugar do pezinho da linha, e vou passar ela para firmar essa meia luazinha, ó. Aqui ela já tá firmada, tá vendo? Vou voltar aqui, ó, no pezinho do cantinho dessa linha, ó. Vem aqui num dos cantinhos, passa a linha e vou fazer um risquinho assim reto. Tá vendo? Dessa forma. Agora eu vou preencher pro lado de dentro, para ficar bem preenchidinho. Aí eu venho aqui, ó, e vou preencher. Vou lá em cima de novo. Coloca aqui a agulha lá em cima, volta aqui embaixo. Passa várias vezes até preencher esse desenho aqui. Olha como ficou, eu passei várias vezes. Aí agora a gente vai fazer assim, ó. Vem aqui no pezinho de um dos cantos. Puxa a linha. E vamos contornar. Passei a linha aqui pra cima e aqui eu vou fazer tipo uma circunferência, só que com os pontos, ó. Eu volto aqui no pontinho onde eu passei. Saio aqui na frente. Volto aqui no pezinho onde eu passei. Só para dar uma ajeitadinha nos pontos na parte de cima. É ida e volta, ó. Tá vendo? Que ele fica mais redondinho, ó, como ele ficou mais bonitinho. Aí você preenche bem. E agora a gente vai fazer 3 circunferências. Uma aqui e uma aqui. Só para representar a patinha mesmo. A circunferência você pode fazer bem pequena.
Para você ter noção, você pode fazer assim, ó, saindo aqui no mesmo pezinho. Ó. Antes de puxar tudo, você ajeita aqui as duas linhas. E sai aqui, ó, no meio dos dois círculos. Por dentro do círculo, ó, e agora por fora, só para firmar esse círculo aberto. Tá vendo? Aí ficou uma das patinhas. Aí você vem do lado. A do meio, ela costuma ser um pouquinho maior. Então, aí você faz esse círculo um pouquinho maior. Você vem no mesmo pezinho, puxa a linha e antes de fechar, você deixa o tamanho do círculo que você quer, ó. Acho que assim tá bom. Aí você vem com a agulha, passa por dentro do círculo, puxa a linha, ó. E agora você vem por fora do círculo para firmar esse círculo aberto. Quando trabalha com duas linhas, às vezes dá isso. Mas é só você ir com paciência que ela vai desfazer o nozinho aqui, ó. E você consegue puxar, tá vendo? Viu? E vou fazer o outro círculo aqui. E vou preenchê-los da mesma forma que eu te mostrei para preencher a parte de baixo. Que aí fica o formato da patinha do cachorro, tá bom? Eu coloquei a linha branca na agulha, né? Fiz um nozinho aqui na ponta, que eu vou trabalhar com fio duplo, e vou prender aqui nas costas. Vou posicionar aqui no chapéu, ó, tá vendo? Aqui o detalhe de cima. Posiciono assim pela frente, para não ficar torto. E vou fazer as costuras ao redor. Essa costura eu vou fazer da seguinte forma: eu vou vir nos cantos e vou fazer tipo um risco ao redor do trabalho e costurando ao mesmo tempo, ó. Tá vendo? Desta forma. Fez um risquinho, venho aqui no próximo. Aí eu já saio num pontinho aqui à frente. Ó, venho no pontinho do lado, passa a agulha. E desta forma eu vou fazer por toda a volta. Ida e volta, ó. Passo pra cima de novo. Já venho pro pontinho aqui do lado. E assim eu vou fazer em toda a volta aqui do trabalho. Ó, passei por toda a volta do trabalho, aí para arrematar, eu vou arrematar pela parte de dentro. É só fazer um nozinho e cortar o excesso. Como essa parte aqui vai ficar costurada, né, na cabeça, então não tem problema ficar um pedacinho de linha. Só cortar aqui e essa parte já ficou pronta. Agora vamos fazer as orelhas, porque as orelhas vêm por cima do chapéu também.